Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quinta-feira, quintou, 17 de julho. Vamos começando aqui, né, galera? Seguinte, Botafogo, né, empatou ontem, deixou de fazer 3 pontos no Newton Santos, estreia do David Ancelotti, retorno do Botafogo ao nosso tapetinho. Tivemos ali um público, cerca de 17 mil pagantes, mas um total ali beirando os 20 mil presentes. E o jogo começou num ritmo até bastante forte do Botafogo. Os primeiros 20 minutos o Botafogo criou várias oportunidades, sufocou o Vitória, mas aí apareceu, né, um anjo, né, para nós, mais para demônio, né, Lucas Arcanjo, fechando o gol e sendo, né, o nome da partida, o jogador que garantiu o 0 no placar. O Botafogo teve um primeiro tempo, ao meu ver, bem satisfatório, né? A mesma equipe que derrotou o Vasco, só com a única mudança, a entrada do Alan no lugar do Gregory, né? Que fez a sua despedida. Botafogo, enfim, gols que ficaram ali entalados na garganta do torcedor por conta do Lucas Arcanjo, que realmente é isso, gente. Coisas que acontecem com o Botafogo, né? E numa rodada que poderia ter sido bastante favorável, de qualquer forma foi, porque alguns adversários diretos, como Palmeiras e Flamengo, tropeçaram, né? O Palmeiras empatou, o Flamengo acabou perdendo para o Santos na Vila Belmiro, e ainda tem o Cruzeiro que vai jogar com o Fluminense para fechar aí a rodada. Bragantino subiu bastante na tabela. Claro que o torcedor saiu do jogo ontem frustrado por não conquistar os 3 pontos, né? 3 bolas na trave, enfim. Mas a atuação acho que anima para o restante da temporada, né? Botafogo ofensivo, como quer John Textor, né? Um Botafogo envolvente. O Vitória se preocupou, no Vitória do Fábio Carille, se preocupou em defender e lutar com unhas e dentes, e fez isso bem, né? Pelo empate, pelo pontinho, né? Que é importante para a equipe baiana no seu objetivo, que é fugir do rebaixamento, né? O Vitória já tinha feito um bom jogo contra o Internacional, tomou um gol na parte final da partida, então o Fábio Carille aí vai conseguindo pelo menos corrigir algumas falhas do Vitória, que não faz uma boa temporada, né? Enfim, acho que a equipe no segundo tempo sentiu também as entradas, né, dos jogadores. Os jogadores que não entraram tão bem, ou enfim, e é uma fase normal, né, do Ancelotti ir conhecendo os jogadores do Botafogo, né? Foi a primeira partida, por exemplo, do Cuiabano com o Ancelotti. Santi Rodrigues acho que entrou ali não tão bem, o próprio Gregory depois entrou na partida. Enfim, alguns jogadores que entraram, né, o Tuco, não tiveram o mesmo nível de intensidade que a equipe teve no primeiro tempo. Mas se a gente for pegar no geral, né, talvez a exceção do Vitinho, que teve abaixo, acho que as atuações individuais foram boas do Botafogo, né? Na segunda etapa, o Botafogo também volta bem, né? E a gente fica com aquela sensação de que o gol vai sair a qualquer momento, né? Isso acabou não rolando, né? Inclusive, para mim, acho que a maior lástima, né? O gol que daria justiça ao placar foi ali no finalzinho, já na cabeçada do Cuiabano, que a bola mais uma vez encontrou a trave do clube baiano, né? Então é isso, gente. Coisas do futebol, por isso que o futebol é o futebol, né? É um jogo que certamente o Botafogo merecia ter vencido, mas merecimento em futebol são coisas aí que nem sempre andam juntas, né? Domingo já tem a partida contra mais uma equipe nordestina, o Sport, às 17h30, lá no Recife, na Ilha do Retiro. E aí é a vez, claro, do Botafogo voltar com os 3 pontos para a gente se manter ali no topo de tabela. Ontem era uma grande oportunidade para a gente colar nos líderes, isso não aconteceu, mas vendo a metade do copo cheio, pelo menos esses líderes também não avançaram, né? Vamos ver como é que o Cruzeiro vai sair, lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a mais. David Ancelotti, né, depois do jogo, ficou satisfeito com a atuação, disse que inclusive após a partida iria falar com seu pai, né, que a primeira coisa
seria conversar com seu pai para saber também o que ele tinha achado do jogo, e certamente o velho, né, o Carlo Ancelotti, deve ter elogiado o Botafogo de ontem, né? Mas a gente tende, né, sempre a atrelar a atuação com o resultado, então faltou só para, né, ganhar ali uma nota melhor, faltou realmente a bola na rede, né? Uma pena, infelizmente. Nesse último jogo, né, marcou a despedida do Gregory, emocionado ali no final da partida, falou que vai sempre levar o Botafogo no coração, né? E claro, não poderia ser diferente por tudo que ele vivenciou desde que ele chega, né? Vem do futebol da Major League Soccer, chega no Botafogo e vivencia um 2024 incrível, e depois em 2025, né? Talvez um início até um pouco conturbado de ano, mas com um Mundial aí que foi realmente histórico, né, para todos nós. Então, boa sorte aí para o Gregory na sua nova caminhada. Botafogo segue no mercado, né, tentando uma reposição para a saída do Gregory, né? A gente espera que o Botafogo consiga o mais rápido possível, porque além do Alan, né, basicamente a gente tem o Newton e o Danilo Barbosa para a posição, para jogar ali ao lado do Marlon. Mas seria interessante o Ancelotti ganhar mais uma opção, né? A gente não sabe se o Alan vai se solidificar como titular ou se, né, certamente chegará alguém para brigar pela posição de titular, que agora ficou esse vazio aí deixado pelo Gregory, né? E é isso, galera, não tem muito tempo para lamentar os gols perdidos, as bolas na trave, né? O Botafogo, desde a campanha com o Arthur Jorge, sabe que enfrentar esses times que vêm para o Newton Santos jogando pelo empate, né, é complicado, né? O Botafogo, ano passado, sofreu com isso também, né? Furaram o bloqueio, e acho que ontem não foi nem por conta do Botafogo ter sido neutralizado, nada do tipo. Simplesmente o Vitória veio com interesse de antijogo, né? De ficar fazendo cera, de ficar picotando o jogo para o tempo passar, né? A arbitragem ainda terminou o jogo ali com o Botafogo no ataque, né? Permitindo, né? De certa forma, permitindo esse antijogo da equipe baiana, e o Botafogo já conhece, sabe dessa dificuldade. Ontem realmente foi o famoso, faltou só a bola entrar, né? O pequeno detalhe, que é o gol, que é um grande detalhe, né, no futebol. Falei aqui, o Botafogo joga domingo com o Sport, depois vai ter uma semana inteira livre, né? Primeira semana aí livre para treinamentos, né, com o Ancelotti, para justamente ir ajustando as peças e para ele também ir conhecendo melhor as peças do Botafogo, né? A gente percebe que alguns jogadores, como o próprio Matheus Ponte, que acabou não entrando, né, talvez tivesse sido aí uma boa opção para a segunda etapa, né? Já que o Vitinho não fez um grande jogo, né? Então isso tudo vai ser importante. O Botafogo jogaria com o Grêmio na próxima semana, mas o Grêmio está envolvido com outra competição, então não vai poder atuar, né? Então o Botafogo vai ter essa semana toda livre, a próxima, antes do jogo do dia 26, com o Corinthians novamente no Newton Santos. Então, nosso próximo encontro, né? A torcida do Rio, né? A torcida do Rio vai ser só no sábado, dia 26. Beleza, galera? É isso. Videozinho mais rápido, né? Bola pra frente, não adianta a gente ficar lamentando. O Campeonato Brasileiro é assim mesmo, né? E que esse início aí de trabalho da Ancelotti, ele tenha toda a tranquilidade, apoio da torcida, como vem tendo, né? E o Botafogo continue tendo, né, um nível de atuação como a gente quer ver, né, gosta de ver, né? Acho que ontem realmente, apesar do empate, fica marcado aí por um Botafogo mais ofensivo do que a gente vinha observando no primeiro semestre. Beleza? Tamo junto. Deixa seu like, faça seu comentário, o que você achou do jogo? Realmente foi azar, foi, né? Coisas do futebol, né? E amanhã eu tô de volta. Ótima quinta para todos. Valeu, tamo junto.